Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos a mais um culto de ensino da palavra. Tome a sua Bíblia, encontre aí um lugar confortável na sua casa, junta a família, porque hoje nós iremos conversar um pouco sobre a palavra de Deus, amém? Como é que vocês estão? Muita saudade de toda a igreja, mas nós cremos que logo vai passar, logo nós estaremos todos juntos, e eu creio que em breve nós estaremos fazendo um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus, um grande culto de louvor e adoração ao único que é digno de honra, de glória, de louvor e adoração, amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade de aprendermos mais da sua palavra. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra tão livremente. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra, ela é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Obrigada, Senhor, pela tua verdade. Obrigada, Senhor, que o Senhor sempre tem estado ao nosso lado, conduzindo a tua igreja nos momentos de adversidades. Senhor, nós cremos, ó Pai, e te pedimos que nesta noite o nosso coração, ele venha reter o melhor da sua palavra. Senhor, que nesta noite nós venhamos a dar espaço para o teu evangelho. Senhor, que nós possamos nos esvaziar de tudo aquilo que nós nos alimentamos neste dia, para que o nosso espírito seja fortalecido no Senhor, para que o nosso espírito venha crescer em graça diante da tua presença. Obrigada, Espírito Santo, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Entra agora nos nossos lares, ó Deus querido, e vai preparando, ó Deus, um ambiente propício para a manifestação do teu poder. É o que nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Igreja, se nós olhássemos hoje a igreja do século 21, você acha que seria fácil categorizar uma igreja? Seria fácil nós identificarmos uma igreja santa e uma igreja mundana? A igreja mundana talvez seria aquela que tem luzes igual a uma casa de show. Ou então a igreja mundana seria aquelas que têm paredes pretas. Ou uma igreja santa seria aquela que tem uma parede toda branquinha. Aquela igreja na qual os homens sentam de um lado e as mulheres sentam do outro. Será que é assim que nós identificamos o que era uma igreja santa e o que era uma igreja mundana? Nessa noite nós estudaremos o que é uma igreja mundana, não perante aos olhos e a definição humana, mas perante os olhos de Deus. Nós iremos ler duas passagens em dois livros diferentes, para que nós possamos compreender, à luz da palavra, pela definição do Senhor, o que é uma igreja categorizada sendo mundana e uma igreja que tem as características de ser santa. Amém? O nosso primeiro texto está em 1 João, no capítulo 2, e nós vamos ler do verso 15 ao 17. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, que diz assim: Não ameis o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas vem do mundo. O mundo e a sua cobiça passam,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos ler o nosso segundo texto, que está em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 17. Amém? Apocalipse, capítulo 2, verso 12 a 17, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, igreja? Se você fosse o pastor daquela igreja, e você recebesse uma carta dessa, o que você faria, meu irmão? O que você faria? Nós estamos tão acostumados com a aprovação que nunca nos preparamos para aceitar quando a rejeição vier. A verdade é que entre o estar de pé e o cair é um processo muito sutil e desapercebido. Ninguém aceita Jesus com um dia marcado para se desviar, aceita? Ninguém conscientemente diz: olha, hoje eu levanto as minhas mãos, eu aceito a Jesus, mas eu vou me desviar no dia tal e na hora tal. Ninguém. Igreja, a queda, ela é alimentada lentamente, e é em questão de tempo. Uma igreja santa no Senhor, ela pode se transformar sim em uma igreja da carne. A realidade desta igreja era porque ela estava com uma cidade, ela estava situada em uma cidade marcada pela idolatria, igreja. Onde a Bíblia diz que o trono de Satanás, ele já estava estabelecido ali. Então havia muita falta de discernimento bíblico para aqueles fiéis daquela igreja, por causa dos falsos ensinos que estavam entrando dentro da igreja desapercebido pelo líder. Então o que é que estava acontecendo ali? A Bíblia nos relata dizendo que vieram alguns discípulos de Balaão, que sob uma espiritualidade errônea, uma espiritualidade exótica, eles acharam espaço dentro daquela igreja. E a Bíblia diz que logo depois vieram também os nicolaítas. Os nicolaítas, eles eram agentes propagadores da imoralidade e da idolatria. Eles aceitavam a poligamia, a devassidão sexual. Era um povo totalmente, uns ensinamentos totalmente conturbado. Tudo isso estava se instalando dentro da igreja, e quando o ministério deu por si, não havia mais nada a fazer, porque Satanás já tinha feito um trono dentro daquela igreja. Mas e o pastor daquela igreja, irmãos? E o líder? Ele sabia
que a situação era grave, mas não ignorava o que tinha acontecido com o seu antecessor, Antipas, né? Porque foi Antipas que, ao reagir contra tudo o que estava acontecendo, ele foi assassinado pelo grupo que sustentava o trono de Satanás naquela igreja. Quem era Balaão? Balaão, igreja, era um falso profeta, era filho de Beor, que vendeu os seus serviços a um rei pagão. Ele pedia que seduzisse a Israel para comprometer a sua fé. Você lembra? Está lá em Números, capítulo 22, se eu não me engano, verso 24, ou ao contrário, 24, 22. Mas vamos lá. Mas as coisas não iriam continuar daquele jeito. Você sabe por quê? Porque Jesus já estava enjoado, já estava por aqui com toda aquela situação. Então nós vemos que através de João, ele envia uma carta àquela igreja de Pérgamo, dando uma ordem para que aquela igreja, ela retomasse o cajado, para que o pastor daquela igreja tomasse o cajado novamente nas suas mãos, e apacentasse aquela igreja na sã doutrina. Igreja que não prega a palavra de Deus, é uma igreja corrupta. E a Bíblia ainda diz para aquele líder que se ele não fizesse isso, o próprio Deus, o próprio Senhor batalharia contra aqueles com a espada que sai da sua boca. Igreja, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ser ciumentos, nós precisamos ter zelo com as nossas igrejas. Hoje, a imoralidade e o mundanismo têm entrado no meio do povo de Deus com muita sutileza. Tem entrado no meio do povo de Deus com coisas simples, tudo para corromper a igreja do Senhor. Deus é contra, e nós estamos vendo isso através da sua palavra. E nós, como pastores, nós temos uma grande responsabilidade, como líderes, de cortar o mal pela raiz. Temos. Sabe, Pérgamo era a cidade mais importante. Ela era uma metrópole importante da região de Mísia. Era uma cidade antiga, era uma cidade rica, ela era famosa por sua biblioteca, cujo acervo chegava a ser estimado entre 200 mil volumes. Então ela era uma cidade ligada aos livros, tanto que o seu nome tornou-se ligado a eles, Pergaminho. Igreja, preste atenção, como podia uma cidade que era tão rica em livros, ela podia ser tão pobre quanto ao conhecimento do verdadeiro Deus? Irmãos, faltava naquele povo a sabedoria dos livros. Não é à toa que o povo, ele tem sido levado por qualquer doutrina que se apresenta a ele. Igreja, nada pode substituir a leitura bíblica. Nada, porque a leitura bíblica, ela é a gasolina do crente. Sem ela, o carro não anda. Sem ela, a máquina não funciona. Não tem como. Vida de crente sem leitura bíblica é evangelho pobre. Você conhece uma pessoa, se ela é leitora da Bíblia ou não, por um bate-papo. Através de um bate-papo você consegue identificar se aquela pessoa é pobre de leitura da palavra. Sabe, igreja, Pérgamo em grego significa casado. Apesar de a cidade ser a guardiã do trono de Satanás, o reino de Deus prevaleceu em certos termos. O trono podia ser de Satanás, mas o cetro estava nas mãos
de Deus. Isso quer dizer que nós ainda temos o cajado nas nossas mãos. Enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, nós ainda temos o cajado em nossas mãos e nós precisamos tomar esta posição em nossas vidas. A igreja casada com o mundo e que já havia se acomodado naquela situação, apresenta-se Jesus como que? Aquele que tem a espada de dois fios. E contra as apostasias, contra a rebelião, contra a imoralidade no meio da igreja, só existe uma arma poderosa: as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, igreja. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é eficaz. É a palavra de Deus, igreja. É com ela que nós lutamos contra a apostasia. É com ela que nós lutamos contra a rebelião, contra ensinamentos falsos, contra doutrinas demoníacas. É com a palavra de Deus. É com ela que nós lutamos contra o mundanismo que está entrando dentro da igreja. É com ela. A palavra de Deus é poderosa. É com ela que nós combatemos as mentiras que chegam a nós. É com elas que nós cortamos a raiz das heresias, os misticismos, os modismos. Mas não adianta termos ela e não sabermos manejar a igreja. E não sabermos manejar. É nesta área que Satanás, igreja, luta. Porque são pouquíssimas as pessoas que sabem manejar esta palavra. Pouquíssimas. Pouquíssimas. O que a palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 2,15? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe, igreja, Jesus ele estava ciente. Jesus ele estava ciente de tudo que estava acontecendo dentro daquela igreja. Dos crentes infiéis que estavam casados com o mundo e haviam entronizado Satanás na casa de Deus. Pérgamo, ela era uma cidade infernal, mas Deus havia implantado o seu anjo ali naquele lugar, para que ali fosse manifestado o reino de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa quão grande é o lugar que esteja totalmente demonizado, quão grande é o trono de Satanás estabelecido ali naquele lugar, mas se ali tiver um anjo de Deus, se ali tiver uma igreja santa, o trono do Senhor prevalecerá. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a casa, contra o reino, contra a igreja do Senhor. O problema hoje é que as pessoas querem ser luz aonde tem luz. É muito fácil ser luz no meio de luz, porque a gente sabe se adaptar perfeitamente. Você não vai soltar um palavrão no meio dos irmãos da igreja, vai? Não vai. É muito fácil ser luz no meio de quem é luz. Você não vai botar esse shortinho curto que você passeia lá no shopping, aqui no dia do Entre Elas, vai? Não vai. Aí quando me encontra lá no shopping, começa a puxar o short com coisa que eu que estou te salvando, te levando para o céu. É muito fácil ser luz no meio de luz. Eu quero ver você ser luz no meio das trevas. Eu quero ver você se comportar, eu me comportar como luz, aonde todo mundo está fazendo tudo de errado.
Nós, filhos da luz, nós precisamos manifestar a glória de Deus no meio das trevas. Como que você se comporta como igreja? Porque este texto aqui não está falando de 4 paredes, não. Está falando do comportamento daqueles que integravam a igreja. Como você se comporta como igreja quando você está com quem são das trevas? A graça superabunda naquele lugar através da sua vida. Igreja, o que nós precisamos entender é que existem muitos que chegam em trevas e permanecem como trevas. É quando a igreja do século 21 passou a alimentar as pessoas com a comida que elas querem. Hoje estão querendo inchar a igreja e não crescê-la. É muito mais fácil a igreja lotar aqui, eu distribuir chave para você, distribuir vitória para você e você indo para o inferno. É fácil eu dar a comida que você quer comer para te permanecer neste lugar, para me parecer bonita para todo mundo. Igreja de verdade dá a comida da verdade. Igreja de verdade doutrina as pessoas. Se alguém sair de uma igreja, meu esposo sempre diz, se alguém sair de uma igreja porque está ouvindo a verdade, essa pessoa nunca se converteu. É assim que nós alimentamos a igreja. E a igreja do século 21 está querendo alimentar as pessoas com as comidas que elas querem. Quer ver nós enchermos a igreja? Vamos fazer as campanhas do carro zero, da casa própria. Isso aqui vai encher. Vai encher a igreja. Igreja, você acha que é fácil? A Bíblia diz que o pastor daquela igreja mantinha o seu testemunho. E foi o próprio Jesus que disse isso, lá no verso 13. Ele mantinha uma postura impecável, mas ele fazia vista grossa. Eu não serei cobrada somente por ter um testemunho bom, mas eu também serei cobrada dos pecados que eu não te adverti. Eu serei cobrada das verdades que eu não te ministrei, das repreensões que eu não te dei, através da palavra, e não do que você faz com a sua vida, porque no final a escolha ainda é sua. A Bíblia está dizendo que aquele homem tinha testemunho, ele tinha uma postura impecável, mas ele fazia vista grossa aos pecados dentro da igreja. A Bíblia diz que ele tinha que continuar a luta de Antipas. E era isso que Deus o estava chamando, para se levantar contra o reinado de Satanás dentro da igreja, mesmo que isso custasse a sua vida. Irmãos, pregar a verdade às vezes vai te custar muita coisa. Fazer o quê? Não é toda festa que você vai ser convidado. Você já viu profetas ter muitos amigos? Pregar a verdade às vezes vai te custar sim. As pessoas virar a cara para você, mudar de corredor quando você está vindo de outro, te chamar de moralista, te chamar de santarrão. Mas com quem que é o seu compromisso? Com o homem ou com a palavra? Com quem? E Jesus estava falando isso para aquele pastor: para de ser omisso. Jesus estava dizendo para aquele pastor: para de aceitar a idolatria dentro da igreja, para de aceitar a imoralidade dentro da igreja, para de aceitar o pecado dentro da igreja.
Ah, Deus, mas Antipas foi assassinado, vão matar também a minha vida. O que você prefere? Morrer justo ou ir para o inferno? Porque você vai ter que dar conta das vidas que você não salvou. Tem muitas igrejas com o reino de Satanás dentro delas, e isso é muito sério. Muito sério. Eu vou repetir. Existem muitas igrejas em nome de Deus com tronos e reinados de Satanás dentro delas. Então, o que é uma igreja mundana? O que é uma igreja santa? A igreja mundana não é aquela que tem paredes pretas. A igreja mundana não é aquela que tem mais incorporado do que influenciado o mundo. Igreja mundana é aquela que se conforma mais do que impacta. A igreja mundana é aquela que tirou Deus do centro e colocou o homem no centro. A igreja mundana é aquela que incorporou o mundo. E quem que é essa igreja? Eu e você. Não é a comunidade Novo Tempo. Não é a Assembleia de Deus, Igreja Batista, Presbiteriana. É eu e você que compõem esta denominação. Eu e você. Hoje dentro da igreja os namoros são abertos a relações sexuais. Hoje dentro da igreja os negócios são levados debaixo da corrupção. Não precisa de nota fiscal não. Não precisa disso e daquilo não. Hoje a falta de integridade existe falta de integridade e compromisso com a palavra de Deus. Hoje, dentro da igreja, se tem jeitinho para beneficiar um ou outro. Hoje, dentro da igreja, se roubam dízimos. Tem liderança que rouba dízimo. Hoje, dentro da igreja, passa a mão no pecado de um irmão porque ele tem influência e pode trazer benefícios para a igreja. Hoje, a igreja se discrimina uns para levantar outros. Hoje, na igreja, existe acepção de pessoas. Essa é a igreja mundana. Porque a verdade, igreja, é que a qualidade de vida moral das pessoas estão muito aquém daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. As pessoas estão sem moral. Não é vestir gravata e terno. Não é eu botar uma saia lá no pé e deixar os cabelos brancos aparecer porque se eu pintar é pecado. Não. É a qualidade de vida moral das pessoas. Estão aquém daquilo que Deus estabeleceu na sua santa palavra. Onde que nós seremos confrontados? Dentro da igreja. Aqui neste lugar, ou aí mesmo onde você está, sentado na sua sala, ou cozinhando e ouvindo essa palavra. Onde nós seremos confrontados? Na igreja. Se esse estilo de vida, se o nosso estilo de vida pecaminoso não for repreendido com a palavra, essas pessoas vão continuar sentando em nossos bancos, sem mudança de vida. E aí elas chegam aqui, elas copiam a adoração, copiam levantar as mãos, copiam, fecha os seus olhos que nós vamos orar. Aqui todos nós somos iguais. Todo mundo incorpora
a mesma pessoa. Mas quando voltamos, quando saímos daquelas portas para fora, nós continuamos o mesmo. Isso é o resultado que as igrejas estão sendo atraídas por todo tipo de novidade que aparece em nome de Deus. Sim. Sabe, escrevendo em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele afirmou, está lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, que dizendo assim: a nossa cidade está nos céus. As pessoas estão vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. As pessoas estão vivendo como se Cristo, que a volta de Cristo é a historinha que a minha avó contou quando eu era pequena. Ah, é? Todos os dias Deus está voltando para uma pessoa. Se hoje for o seu dia de ir para a glória, para onde você irá? Para a glória ou para o inferno? Se Jesus voltar para você hoje, onde será a sua morada? O apóstolo Paulo, ele disse isso, que a nossa cidade está nos céus. Embora nós não podemos evitar este lado temporal da vida, a nossa visão, ela precisa estar fixada na redenção eterna, igreja. Conversa com, vamos falar adolescente, até que criança. Peça um adolescente para definir o que é salvação. Eles não vão saber. Não. Vão. Sabe por quê? Porque não tem se pregado sobre salvação. Eu preciso pregar é uma frasezinha de efeito para você falar: uau, que pregadora. Porque se eu pregar o simples, isso não te atrai. Isso não te atrai. As pessoas não estão preocupadas com a salvação. O seu maior almejo aqui nessa terra, irmão, sonha. Eu sonho em ter minha casa própria. Eu sonho com tantas coisas, viajar. Sonha mesmo, projete. Mas você sabe qual deve ser o seu maior anseio? O maior anseio da sua alma. De você dormir e falar assim: meu Deus, é de um dia ir morar com o Senhor. Porque isso não é historinha de carochinha. Isso um dia vai acontecer. Lembra nem sei se foi a última, penúltima ministração que nós falamos, qual é a sua esperança? Nós caminhamos e conduzimos as nossas vidas de acordo com a esperança que nós temos. Se a minha esperança é morar com o meu Senhor, com o meu Salvador, eu tentarei, lutarei, farei o máximo o possível para caminhar de acordo com esta esperança. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. Pare de viver a vida como se ela fosse eterna. O que você está construindo hoje para colher amanhã? Porque a juventude não é eterna. A infância não é eterna. Qual o valor da salvação para você? Você já experimentou de pedir ao Senhor: Senhor, me permita sentir a alegria da salvação? A alegria de ser salva. Irmãos, é a coisa mais gostosa e maravilhosa dessa vida. É de você, não sei, no meio do dia, de uma correria, ou na hora de um culto, da adoração, ou no período de oração, e você, é como se caísse uma ficha e você falar assim:
Cara, graças a Deus que eu sou salva. De você ver as pessoas pecando, errando, noticiário de pessoas morrendo de overdose, de pecado, e você olhar aquilo e falar, graças a Deus, que eu não estou indo para esse lugar. Ou você olha e fala, quem me dera estar ali, ai meu Deus, que vontade. Peça a Deus, Senhor, me dê a alegria da salvação. É algo que te invade de uma tal maneira, mas de uma tal maneira que as outras coisas se tornam insignificantes, se tornam sem valor. De você olhar e falar, Senhor, obrigada por o meu nome estar escrito no livro da vida. Igreja, um dia, a qualquer momento, o Senhor, Ele vai nos chamar. E Ele se encontrará com nós. E Ele vai chegar naqueles portões celestiais e vai dizer assim, filha, filho, entre para o gozo do teu Senhor. Irmãos, eu não imagino, não consigo assim, imaginar, pensar como será a Canaã celestial. Mas eu sei, ruas de ouro, de cristais, um banquete maravilhoso, um lugar onde não haverá dor nem ranger de dentes, um lugar onde não haverá sofrimento algum, um lugar onde não haverá tristeza. É o lugar onde eu vou olhar e dizer assim, Deus, valeu a pena te servir, valeu a pena renunciar aos prazeres da carne. Peça a Deus que te dê a alegria da salvação, irmãos. Peça a Deus, Senhor, me dê a alegria da sua salvação. Senhor, eu quero morar contigo. Eu quero viver com o Senhor eternamente. Tu és o Senhor da minha alma, o Senhor dos meus dias. Tudo que há em mim glorifica e exalta o nome santo do Senhor. O que mais espero, ó Deus, é um dia estar com o Senhor face a face. Lá, Senhor, aí onde o Senhor está, que é o nosso lar, a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos desta terra, Senhor. Nos conduza à tua presença. Retire de nós todos os altares, Senhor, que ocupam o teu lugar de primazia em nossos corações. Eu te quero, Deus. Eu te desejo mais do que todas as coisas. Ajuda-nos a caminhar ao alvo, que é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a desfazer das bagagens dessa vida. Nos ajude a desfazer de todas as amarrações desta terra, dos prazeres desta carne. Ajuda-nos a ser seletivos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a selecionar amizade, coisas, lugares que nos aproximam de Ti, Senhor. Senhor, guarde as nossas igrejas, Pai. Guarde o nosso povo, porque o Senhor virá buscar uma igreja imaculada.
tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Leva-nos para perto de Ti. E a minha oração para esta semana, que os Teus filhos sejam invadidos, tenham a experiência da alegria de serem salvos. Da alegria de serem salvos. Senhor, purifica as igrejas, ó Deus. Purifica o Teu povo, Senhor. Purifica a Tua nação. Purifica, Senhor, a terra. Sare, Deus, a nossa terra. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, nos arrependemos dos nossos pecados. Sare a nossa terra, Deus. Dê um basta, Senhor. Nós queremos Te buscar cada vez mais, nós queremos Te adorar. Restaura, Senhor, a sorte de Sião. Senhor, Tu és aquele que fez a ferida, mas o Senhor a ligará. Nós cremos ainda, Senhor, na profecia de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne do Teu Espírito. Jovens, velhos teriam experiências com o Senhor, nós cremos. E nós viveremos, porque nós queremos nos encontrar contigo, ó Deus. Nós queremos nos encontrar com o Senhor. Abençoe a Tua igreja. Abençoe o Teu povo. Abençoe-nos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Amém, igreja? Que o Senhor possa te visitar esta semana com a alegria que vem do alto, com a manifestação do Espírito Santo de Deus. Que você possa experimentar da alegria da salvação em Cristo Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós aqui e com toda a igreja do Senhor espalhado por essa terra. E nós dizemos um amém bem forte. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.